Galerinha do sexto ano, vamos lá para as migrações das tribos germânicas e o governo de Diocleciano, tá bom? Gente, olha só, a gente vai conhecer os povos germânicos, né, não entendo o motivo que levaram os germânicos a migrar para o território romano, tá? E a gente vai refletir um pouco sobre o termo bárbaro, vamos falar sobre os bárbaros dentro das tribos germânicas. Gente, olha só, os germânicos eram um conjunto de tribos, tá? Que compartilhavam entre si costumes, aspectos religiosos e traços culturais em comum. Entre os principais povos bárbaros, a gente pode destacar os germanos, tá? Descritos pelo historiador romano Tácito, né? Que ele viveu do ano 55 até o ano 120 depois de Cristo. Como os povos que desconheciam o Estado, né, em organismo político e administrativo, né? Os romanos eles classificavam em diversos grupos de acordo com os costumes de cada um, entre os quais francos, saxões, visigodos, ostrogodos e vândalos, né? São os povos germânicos que habitavam dentro desse lugar, né? A grande maioria das tribos germânicas, gente, não haviam ainda naquela época desenvolvido um sistema de escrita própria, apesar de ter cada uma delas seus próprios idiomas. Cada povo se comunicava de uma forma diferenciada, tá? E por que o termo bárbaro, né? A gente chama bárbaro aquele que se comporta de maneira agressiva, que cometem atos na mesma natureza e tudo mais, só que o termo bárbaro, gente, sempre teve esse significado, né? Porque inicialmente, para os gregos, o termo bárbaro, que se referia aos povos que não falavam a língua helênica, que era a língua grega, né? Os romanos herdaram os gregos, e essa visão chamando os bárbaros todos aqueles povos que viviam além das suas fronteiras, né, que tinham culturas diferentes da sua, né, porém, além de não falarem nem o grego e nem o latim, esses povos viviam sob os outros tipos de regras jurídicas, né, um modo de vida diferente, né, daqueles que viviam, né, os romanos. Ao contrário dos romanos, gente, os germânicos, eles se organizavam em tribos guerreiras, tá, cada uma delas governada pelo melhor entre os guerreiros, né, entre o melhor dos guerreiros que se destacava daquela forma, né, sendo isso responsável pela defesa de todo o seu povo. Além disso, ele também tinha o poder de aplicar, né, a lei de manter a ordem, né. Os germânicos, gente, não existia um código de leis escritas, o povo pudesse se consultar. A direita era fundamentada nos costumes tradicionais, passados de uma geração para outra. Os germânicos também compartilhavam um fato, né, de serem politeístas. Eles acreditavam em diversas divindades, cada uma delas diretamente relacionada a um elemento da natureza, para explicar a existência de seus deuses. Os germânicos utilizavam uma série de mitos que eram ensinados oralmente de pai para filho. Vamos falar sobre as migrações, né? As migrações, gente, duraram do século III ao século IV da era cristã. Os povos germânicos iniciaram uma onda de migração ao território romano de forma amistosa por meio de acordos com o próprio governo de Roma, tá? Com o decorrer do termo, muitos germânicos ingressaram em fileiras do exército romano, auxiliando a defesa das fronteiras desse império. Esse fator foi muito importante na união de elementos da cultura romana e germana, né, e contribuindo assim para uma progressiva germanização, tá, no Império Romano. Contudo, muitos historiadores, a gente concorda, né, que a migração é uma instalação dos germânicos do território romano. Foi um fator fundamental para a futura queda do Império Romano, porque os germânicos, os povos bárbaros, né, eles tinham aquela tática de luta, eles tinham, por mais que eles eram agressivos, eles tinham toda aquela tendência de guerra agressiva para poder, eles vão para ganhar, não vão para perder. E assim os povos romanos, né, começaram a serem devastados e decaindo, né? Na medida que diversas tribos germânicas foram, instaladas no território romano, passaram a criar vínculos com as terras e reivindicar os direitos sobre a posse de terra. É verdade que ao serem aceitos no território romano, os bárbaros passaram por um longo processo de redução, tá, para se adaptarem ao modo de vida da cultura romana, né? E isso não impossibilitou de algum desses povos abandonarem seus projetos de independência, ok? A dinastia dos Severos. A dinastia dos Severos, foi uma dinastia imperial romana, tá, que governou entre o período de 193 ao ano de 235, tá? Foi fundada pelo general africano Séptimo Severo, que governou do ano 193 a 211 depois de Cristo. Tá? E sendo sucedido por vários outros membros, onde o último imperador dessa dinastia foi Severo Alexandre, que governou do ano 222 ao ano 235. Durante a dinastia dos Severos, o império enfrentava dificuldades econômicas. O Senado foi reduzido, tá? Um mero conselho municipal de imperadores que eram apoiados pela burocracia do governo e não pelo exército. Além disso, as camadas urbanas da população estavam cada vez mais ruralizando-se, né, com o objetivo de fugir da tributação do governo. Eles exigiam que as pessoas pagassem um limite, um dinheiro para dentro desse governo. E assim eles fugindo dessa tributação, né, indo para a ruralização. Dinastia anárquica, né? Os anos compreendidos entre 235 e 261 depois de Cristo foram conhecidos como o período de anarquia militar. Sendo assim, o império foi marcado por um tempo por consagrações, vamos dizer assim, de instituições de imperadores.
Foram 30 governantes destituídos em apenas 33 anos. Ok? Governo Diocleciano, que durou 244 a.C. até o ano 311 d.C. Foi um imperador romano que governou entre os anos 284 e 235 d.C. Destacou-se pelas inovações introduzidas na administração em pleno século III, né? Por empreender várias reformas que abrangem todas as áreas do império, devido à abundância de leis que promulgou. Ele contornou também o estado de anarquia, né, de desordem dos governantes, que antecedeu e organizou o império, defendendo suas fronteiras e impulsando, né, delas de qualquer ameaça e poder. Suas reformas tinham como objetivo fortalecer o seu poder, né, reformar os antigos métodos da administração do governo e regenerar o exército. Diocleciano reorganizou o império no princípio da tetrarquia, que eu falei com vocês, acho que 2 ou um vídeo atrás, não me lembro, né? Diocleciano, e aumentou ainda mais a descentralização do poder e caracterizou pela distribuição do poder entre 4 indivíduos, denominados tetrarcas, né? Assim, a tetrarquia, gente, se caracterizava por um sistema de 4 governantes representados por 2 augustos, tá? Os dois Césares, e onde os Césares têm menos poder e privilégios do que os augustos. 2 augustos, gente, eram representados por Diocleciano, que controlava as províncias do Oriente, e Maximiano, né? E do ano 250 d.C. ao ano 310 d.C., esse que era o seu co-imperador, tá? Que controlava a Itália e a África, enquanto os 2 Césares, eles eram representados pelo Galério, que foi do ano 260 d.C. até o ano 311 d.C., que administrava as províncias balcânicas do sul. Da Europa. O Constâncio Cloro, que durou do ano 250 d.C. até o ano 306 d.C., controlava a Espanha, a Gália e a Britânia. Não foi apenas lugares políticos, né, administrados economicamente. Diocleciano decidiu reformar o império a partir do ano 303 d.C. Diocleciano resolveu empreender uma reforma religiosa em todo o império com o objetivo de restaurar as cerimônias antigas da religião pública, pois muitas pessoas haviam abandonado a religião do Estado. Os romanos, gente, acreditavam que as cerimônias religiosas não fossem devidamente respeitadas. Todo o império estaria em risco, com uma boa parte da população do império que estava se convertendo ao cristianismo, né? Diocleciano ordenou que aquele que não retornasse ao paganismo deveria ser preso ou até morto, tá? A maior parte dos cristãos estava decidida a não abandonar a sua religião, mesmo diante de torturas e mortes, levou milhares deles à morte, tá? No meados do século 303 d.C., Diocleciano decidiu botar em vigor uma reforma religiosa em todo o território imperial. A essa altura, o cristianismo vinha ganhando cada vez mais espaço entre diversas camadas da sociedade. Os cidadãos convertidos ao cristianismo se negavam a participar das cerimônias oficiais da religião tradicional do Estado, tá? E Diocleciano acreditava que isso poderia colocar o império em risco diante de seus deuses. Com isso tudo, ele decidiu que todos os cristãos deveriam abandonar a sua fé e oferecer sacrifícios aos deuses romanos. Quem desobedecesse estaria sujeito apenas a mais pesadas. As mais pesadas incluíam tortura e morte, né? As maiores a maior penalidade. Milhares de cristãos foram perseguidos no tempo do império. Por mais que muitos deles foram mortos, uma pequena minoria aceitava sacrificar aos deuses, mas logo depois retornavam ao cristianismo. Ok? Atividade, gente, página 249, 250, 251, 252. Já estou disponibilizando o gabarito para vocês, ok? 1 e 2, 3, 4, 5. Se não dá pra entender a 3, a letra D, e a 4, a letra B de bola, tá? 6 e 7. Da 8 até a 20, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, tá? E até a próxima.